E aí, bom dia, pessoal! Muita gente me pergunta, Alex, como é que funciona essa aula de conversação em inglês tua aí? Se o cara não sabe inglês, ou se o inglês do cara é mais ou menos, né? Ou se o cara é fluente, mas fica errando toda hora, como é que é a dinâmica de conversação em aula? Bom, né, pessoal? Existem duas maneiras básicas de trabalhar conversação em sala de aula quando você quer aprender sem gramática total, somente falando. Como é que é? É por repetição. Né? Claro que se vocês não sabem nada, a gente vai começar lá no alfabeto, né? Porque acreditem ou não, de 10 pessoas, 9,9 não tem o domínio das 26 letras do alfabeto, ou seja, os 26 fonemas, as pronúncias das letras do alfabeto. Então a gente começa passando um pente fino por aí, né? Primeira coisa, que é a base fonética para tudo que tu pronuncia em inglês. Né? Depois nas palavras, nas sílabas, né? Você vai encontrar então outras junções fonéticas, outros sons, quando começa a juntar as palavras também, falar uma frase inteira. Então é muito prático, né? Em termos de conversação, no sentido que eu estou sempre corrigindo o cara ou dando o modelo primeiro, né? Para o cara poder ter esse padrão, até porque eu morei, né, pessoal, quase 10 anos fora, e eu sei que a importância de aprender inglês falando o tempo todo. Gramática é bom para professor, gramática é bom para aquele que, né, gosta das exatas, que gosta de entender as regras, etc. Mas não vai garantir que tu fale inglês. O que garante que tu vai falar inglês fluentemente, né, e vai entender, né, porque tu passa a maior parte do tempo ouvindo. Tu tem 2 ouvidos e uma boca. Então tu vai estar se preparando para entender quase tudo, né? E para dentro desse quase tudo, desse universo de possibilidades, escolher o teu jeito, as tuas palavras, né? Tu não vai te limitar a uma forma só de falar as coisas, tu quer falar como no português, né? Tu consegue, se você não está começando uma ideia, não consegue desenvolver, você acha outra maneira de falar, pelo menos 2 a 3 maneiras de falar a mesma coisa dentro de uma frase, ou até mesmo em termos de vocabulário. Para isso, tu tem que estar toda hora praticando o quê? Som, para poder entender. E começa como? Através da tua própria fala, para educar teus ouvidos com a pronúncia flat, né? Clara, proper, mais nativa possível. Massa, que daí é mais fácil de entender os caras depois do que ficar com um som totalmente diferente falando, e quando você vai ouvir os caras, você diz, mas não é a mesma coisa que eu eduquei meus ouvidos através da minha própria voz. Quando eu ouço eles, não bate, não faz sentido. Então, é por aí que eu trabalho conversação com os alunos de sala de aula. Para saber mais, marca aí um horáriozinho pra gente conversar, só se conhecer sem compromisso.